Oi, ouvinte Rádio Disney. Oi, Gustavo, tudo bem? Como estão as coisas? E aí, Ju, eu tô bem sim, e você, hein? Como que você tá? Oi também, ouvinte Rádio Disney, como vocês estão? Tudo certinho? Bom, sobre como as coisas estão, ainda no clima de Dia das Crianças que rolou no último dia 12, sabe o que me fez lembrar da infância, Ju? Ver a felicidade ali das crianças com coisas simples, né? Como é fácil, né, fazer a felicidade de uma criança. E eu tô nessa nostalgia aí, viu, Ju? Oi, Gu, tô bem também e no mesmo clima de nostalgia que você. Foi um dia muito legal, feliz e me deu uma ideia. Qual que é a ideia, Ju? Conta pra gente. Eu lembrei de algumas conversas que a gente teve com grandes artistas aqui na nossa programação e um papo muito legal e comum entre todos era quando a gente falava sobre infância. Por isso, que tal trazer esse assunto por aqui no Memórias, hein? Eu achei uma ótima ideia, Ju. Então embarque com a gente nessa ouvinte Rádio Disney. Tá começando agora o podcast Memórias Infância. Podcast Memória Rádio Disney. Chegou Claudinha bagunceira. Como já falamos aqui anteriormente, falar da infância foi algo muito legal que rolou em nossas conversas. Inclusive com essa cantora que é muito querida por todos nós. Tô falando da Claudinha Leite. Claudinha, conta aí pra gente como que era a sua infância, hein? Você já era bagunceira na infância? Desde sempre. Eu dou muito trabalho pra minha mãe e meu pai. Eu acho que eu tô pagando todos os meus pecados com eles, agora com meus filhos. Eu tenho 3 filhos que são imagem e semelhança. E a menina, então, é muito parecida comigo, muito bagunceira. Sempre fui e acho que sempre serei. Já até tentei lutar contra a minha própria natureza, mas não deu muito certo. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira. Ouvindo a Claudinha falar assim, eu lembrei de outros artistas que, por mais diferentes que sejam, eles tiveram infâncias divertidas e alegres também, como a Pablo Vittar, por exemplo, que hoje sente muita falta daquela época também. Muito, eu sinto muita falta agora que eu vou fazer 27 anos esse ano, uma adultona já, eu sinto muita falta de ser criança de novo. E eu tenho um sobrinho de 7 anos e toda vez que eu vejo ele, eu lembro muito de mim, da minha infância lá no Pará. Morei 13 anos no Pará, mas sou natural do Maranhão e amo muito porque a maioria das minhas referências do meu trabalho vem do Norte e Nordeste e eu me sinto muito honrada de ter passado minha infância lá, minha adolescência, foi bem gostoso. Pegando o gancho que você falou sobre infâncias diferentes, temos exemplos bem diferentes mesmo. Por exemplo, a Priscila Alcântara, que desde pequena já era uma pessoa conhecida por bastante gente. E isso impactou diretamente a infância dela. Eu sempre tive, assim, uma experiência, uma vivência de criança normal, assim. Eu tinha um ofício diferente, né? Que eu já tinha, tipo, uma vida profissional desde muito nova, o que não é comum, né? Por exemplo, a idade que eu tinha. Mas as pessoas que me rodeavam faziam questão de me tratar normalmente, assim, sabe? Então, justamente para não me privar das experiências normais, de eu me sentir uma criança, né, normal, né, no sentido de experiência humana mesmo, de vida. Então era muito tranquilo, eu não tinha muito essa pira de sou famosa, não sei o quê. Eu só levava aquilo que eu fazia como um hobby, porque eu gostava muito, né? Então não encarava assim com um olhar de muita responsabilidade ou um olhar muito profissional. Era mais eu tendo a oportunidade de fazer uma coisa que eu gostava muito e muitas pessoas observavam, assistiam isso, então por isso eu me considerava, né, uma pessoa conhecida, mas não por causa dessa mentalidade de famosa, celebridade e tal. Eu tinha uma outra visão. Acho que quando eu fui crescendo, eu fui tomando uma perspectiva assim, mais concreta sobre o assunto. Mas durante a minha infância, adolescência, todo mundo fazia questão de me permitir assim, viver uma vida o mais normal possível. E é muito legal ver isso, né, Ju? Como as coisas que acontecem na infância influenciam o nosso jeito de ser, né? Em relação ali à criatividade, o despertar de alguns dons artísticos, o humor também. Bastante, Gu. O Pedro, da banda Lagoon, é um exemplo que você disse. Em um papo com a gente aqui na Rádio Disney, ele contou sobre como as coisas que aconteceram com ele influenciaram diretamente em sua criatividade e humor. Na minha infância, eu
eu morei num bairro chamado Santa Teresa, que é um bairro que é aqui na cidade mesmo, né, em BH, e é um bairro mais afastado, assim, do centrão e tal, da confusão, é um bairro bem calmo, e eu tenho poucas memórias, assim, dessa parte da minha infância. Depois que eu me mudei para Brumadinho, quando eu tinha uns 8 anos, e aí eu fui morar ali mais distante da cidade, e eu tenho uma avó que morava aqui perto desse bairro que eu nasci, e aí rolava essa vibe, assim, do cafezinho, do pão de queijo. A minha família tem uma fábrica de pão de queijo, mini pizza e tal, rolava essa parada, mas assim, não era todo dia, era só aos domingos, sabe? Mas se fosse todo dia eu me acostumaria muito fácil também. Mas assim, tem essa parte tradicionalíssima mineira da minha família, que é a parte de pai, e tem a parte de mãe, que é o lado mais criativo, maluco, que também fez muita parte da minha infância. Quando eu tinha uns 4 anos, assim, o meu pai faleceu, e eu passei muito tempo com essa minha avó materna na casa dela, e enquanto minha mãe trabalhava, fiz muitas tarefas assim com ela que me levava para praticar esporte, ela que me levava para aula muitas vezes. Então eu tive um contato com essa avó que me abriu muito assim pro mundo das artes, sabe? E assim, ela cantava em igreja, e a casa dela era toda toda de decorações aleatórias, assim, tipo, quebrou uma saboneteira no banheiro, ela dava um jeito de fazer um quadro com isso, sabe? Então é uma avó bem maluca, assim, que me abriu para esse universo criativo. Tem um tio também, por parte de mãe, que ele era animador de festa de criança, então criatividade e humor sempre tiveram muito presentes no meu cotidiano, assim, desde muito novinho. Não vai dar praia, mas não tem problema, amores de inverno existem, só não passam no cinema. Ouvinte Rádio Disney e Ju. As infâncias das pessoas variam muito de local para local, de criação, da família, época em que viveu também, né? Nós ouvimos o Pedro aí falar do quanto ele teve uma infância mais livre, que já não é o que aconteceu com o Lulu Santos, por exemplo. Eu não era uma criança livre. Fora o que a gente está falando ali ainda do meio para o fim dos anos 50, onde havia rigidez em absolutamente tudo. Não havia ainda os anos 60, nem os 70, nem os 80, nem o que eles trouxeram de liberação de comportamento e esse tipo de coisa. Então, meu pai, sendo de formação militar, era uma pessoa mais dada à rigidez, mas teve esse dado, entre outras coisas positivas. Eu não estaria conversando aqui se não fosse por ele, e minha mãe, evidentemente, mas afora a rigidez militar, e um pequeno embate que possa ter acontecido no momento em que eu anunciei o que eu queria ser na vida. Basicamente é isso que eu sou, mas o fato é que, como ele era militar de carreira, ele foi transferido do Brasil para os Estados Unidos, porque ele era um engenheiro aeronáutico e foi fazer justamente a transferência de tecnologia de motor a hélice para motor a jato para a Força Aérea Brasileira. Então a família se mudou para os Estados Unidos inteira, e em 1958 eu me vi um menino que morava em Illinois, no Midwestern americano, ouvindo os compactos de 45 rotações, os vinis, os singles de Rock Around the Clock. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Algumas dificuldades que também moldam a gente, que de certa forma não é ruim, né? Como é o caso da Negrali, que apesar da infância mais difícil, conseguiu aproveitar e ver as coisas de um lado positivo.
Eu sempre costumo dizer que eu tenho uma lembrança muito feliz da minha infância, apesar de ter sido uma garota pobre, né, vivendo na periferia de São Paulo, um dos bairros mais violentos de São Paulo, era considerado nos anos 90 a Vila Brasilândia, sempre nas manchetes dos jornais, estava sempre na televisão, né, sempre me deparando com corpos no chão, na rua de cima, na rua de baixo. Apesar disso, sabe, da pobreza e tal, eu tive uma infância feliz porque eu não tinha muita consciência dessas coisas. Eu vivia naquele mundo, naquela bolha que é a periferia, né, que é meio abandonada, na verdade. Pra gente chegar no centro da cidade, demorava 1 hora e pouco no mínimo. Então, quando criança, eu vivia só ali, porque meus pais não tinham carro, tudo dependia de ônibus e era raro eu sair daquela zona ali. Mas, assim, as brincadeiras eram inúmeras, era muito gostoso, assim, as lembranças com as amizades que eu tinha. Na verdade, eu saía todos os dias da periferia porque eu estudava, né, na verdade, no centro da cidade. Minha mãe conseguiu bolsa de estudo, então eu estudei numa escola particular. E era um desafio viver numa realidade que não tinha a ver com a minha, né? Muitos alunos lá eram bolsistas também, mas a maioria não. Então foi um desafio viver essa parte da minha infância, mas eu tenho lembranças felizes, principalmente quando se trata do bairro onde eu nasci, principalmente quando eu lembro da rua, do quintal grande que eu tinha para brincar, das brincadeiras e tal. Então eu posso considerar que eu fui sim uma criança muito feliz, apesar dos pesares. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Agora, falando de música, é lá na infância que temos o contato com ela, né? Isso aconteceu comigo também, acredito que tenha acontecido com a Ju e com você também, ouvinte Rádio Disney. Tenha certeza que sim, Gu. Eu tive os primeiros contatos com a música lá na infância e foi amor à primeira escuta, podemos dizer assim. Mas sim, como você disse, o contato com a música começa lá cedinho e muitas vezes influenciado pela família, como foi o caso da Anne Gabriele, do Now United. A minha família com certeza teve uma grande influência nisso, porque a minha, pelo menos a família por parte de mãe, sempre foi muito envolvida. Minha avó cantava na igreja, o meu avô toca violão muito, muito bem, minha tia é cantora de musicais, profissionalmente mesmo. Eles sempre tiveram uma paixão muito grande pela cultura, então eu cresci indo para teatro, para shows e afins. E por parte de pai, eles eram muito do samba, assim, então eu também acabei tendo todos os tipos de contato com a arte possível. E eu acabei me apaixonando também, era meio que inevitável eu não querer fazer parte disso também. Falando de família, a Claudinha também foi influenciada diretamente pela família e por amigos, que também, em muitos casos, são considerados família também, né? Eu sempre fiz música. Meu pai costumava me levar para restaurante na infância, e onde tinha música ao vivo, eu cantava. Eu tive uma adolescência muito musical. Ganhei meu primeiro violão quando eu devia ter, no meu aniversário de 14 anos, mas eu já tocava, eu ia para casa dos meus amigos que tinham violão, meus tios tinham violão, e eu pegava revistinha, sempre fui muito inquieta, e eu tocava as músicas de ouvido. Às vezes eu lia porque eu aprendi sozinha a ler as revistas, comprava a revista em banca, que nessa época as cifras vinham numa revista, então sempre muito louca por música. Muito. Aí não dá mais, não dá mais, não dá mais. E cara mais chato, não para de falar. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Nesse quesito de influência musical na infância, é algo que um artista que já colaborou com a própria Claudinha também teve essa influência musical com a família e amigos, que foi o MC Zack. Sim, no começo foi amigos, né? Pro que eu faço foi amigos. Mas a música sempre teve muito presente. Minha mãe nunca deixou eu não escutar música, porque quando ela arrumava a casa, a gente ajudava ela a arrumar a casa e o som era no último volume, né? E era os funks da antiga, tipo MC Marcinho, alguns tinham da Furacão 2000, tinha coisas assim. E nós não conseguíamos não contagiar com isso, né? Acabamos se contagiando e até mesmo até hoje eu me recordo dessas músicas, quando na hora de fazer a música eu recordo das melodias, eu me recordo das batidas, então
Eu acho que foi uma influência muito grande, sim. E os amigos, pela questão do... Qual que eu posso te dizer? A resenha de você fazer um vídeo no celular, filmar um vídeo do celular improvisando, fazendo medleys, e assim foi cativando a vontade de fazer. Depois veio a vontade de escrever, depois veio a vontade de gravar as músicas, e assim foi. Sobe 10 para, depois joga na minha cara e faz. Sobe 10 para, depois joga na minha cara e faz. E quando a música vira trabalho logo cedo, hein? Bom, não é novidade isso acontecer. A gente já viu com o Sandy Júnior, Justin Bieber e outros também, né? Inclusive com a Luísa Sonza, que naturalmente entrou pro mundo da música quando ela era bem novinha. Cara, acho que pra mim tudo foi muito natural. Não foi uma coisa... Foi muito, assim, intencional, né? De você sonhar, óbvio, se você tá fazendo alguma coisa porque você quer muito, mas... Comecei a cantar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com música já com 7 anos. Aí... Cantei, assim, trabalhando 10 anos na banda de casamento em que eu trabalhava. E a minha vida inteira eu não tive, assim... Meu pai sempre fala, né? Que eu, assim, meio que... Não perdi, mas... minha infância e minha adolescência foram bem diferentes das outras pessoas, porque eu comecei trabalhando já. E tendo responsabilidade. Então, surgiu tudo meio junto, assim. Foi misturando. Eu acho que eu não sabia... até onde era um hobby e até onde viraria meu futuro, sabe? Eu acho que por eu também ter iniciado muito nova, assim, eu só tinha certeza que eu não conseguia sair, sabe? Uma certeza que eu tinha que, tipo assim, não, eu preciso continuar nessa banda. Hoje em dia eu entendo que eu acho que era porque inconscientemente eu sabia que era uma escola pra mim, sabe? Porque eu tava longe dos grandes centros, né? E dessa coisa mais... né, de você estar perto dos empresários, das gravadoras, da TV, da mídia, era muito longe. Então, eu acho que inconscientemente eu acredito que eu pensava, bom, eu vou cantar aqui nessa banda, porque aqui é onde eu vou ter toda a escola que, enfim, não tenho acesso porque sempre morei muito no interior, né, tipo, muito longe. Minha cidade era de 8 mil habitantes e tipo, ficava 8 horas da capital do Rio Grande do Sul, então... Era muito distante a realidade, assim, artisticamente falando, sabe? Vem, não demora, fica comigo a noite toda, perde a hora, no meu ouvido, sussurrando com a voz louca. Por ter começado ali tão cedo, conciliar uma carreira com estudos ainda na infância era necessário, mas a própria Luísa contou pra gente que isso era possível e ela soube encarar essas responsabilidades muito bem. Conseguia, cara, dava pra conciliar, mas, sei lá, eu não sei também se eu tivesse o tempo eu ia gostar de estudar ou não, sabe, assim, eu sempre fui muito, eu sempre fui muito envolvida, eu gostava da escola porque eu amei sempre muito esporte, eu cantava, eu tocava, eu ajudei a dar aula também um pouco, assim, eu era assistente do professor na aula de canto e tal, então... mas eu conseguia conciliar, assim. Eu sempre fui muito ligeira, assim, sabe? E começar assim tão cedo deixou ela bem responsável, ajudou a torná-la uma pessoa com certas responsabilidades. Comecei cedão, gente, e eu tomava, tipo assim, era trabalho real mesmo, assim, a gente tomava esporro e tudo, assim. Com 7 aninhos, assim, se não seguia as regras, se não entregava alguma coisa, se cantava desafinado, você já... Então eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo, então acho que eu sempre dei meu jeito, assim, nas adversidades, assim. Mas eu acabava conseguindo conciliar. Óbvio que eu não tinha tanto, como eu disse, não tinha tanto tempo. Tinha vezes que tinha prova e um dia antes eu tinha show. Aí eu tava cansada, né? Existia uma divisão de atenção muito grande. Mas acho que eu consegui. Eu era uma boa aluna, assim. Quer dizer, era pra caramba, mas não era assim, a pior da sala, não. Disseram que ser dois era melhor do que ser um. Lembrei agora da Priscila Alcântara, que passou por aqui mais cedo e também é outra artista que começou a carreira muito nova e que teve que conciliar estudos e vida na música. Eu tinha que me esforçar bastante para dar conta das duas coisas, mas
ir bem na escola era uma condição para poder continuar fazendo o que eu fazia. E eu gostava muito de fazer o que eu fazia, então eu dava um jeito de ir bem na escola, eu me dedicava bastante, mas no final das contas não sobrecarregava não, mas exigia bastante dedicação da minha parte. Quando a primeira opção na carreira não era exatamente a música, que é o caso do Sérgio Brito dos Titãs. No começo, assim, na minha infância, a minha ligação com música era mais superficial. Eu gostava mesmo era de artes plásticas, assim. Eu sempre desenhei muito e fazia cursos e achava que ia ser um artista plástico na vida. Só comecei a tocar com 14 anos, depois quando eu voltei pro Brasil. Mas lá, assim, o que me influenciou, as memórias que eu tenho musicais de lá, assim, eram músicas muito líricas, que tinham um conteúdo social muitas vezes forte, comentavam, falavam sobre a sociedade. Eu acho que isso de alguma maneira marcou ali essa minha primeira infância. Também gosto do meu pai pela música clássica, que eu sempre ouvi, e música pop, que eu acho que a minha irmã mais nova que ouvia, não era eu, entendeu? Ela gostava de tudo que tocava no rádio. De pilhar pra te sintonizar. E olha como são as coisas. Enquanto o Sérgio Brito precisou voltar ao Brasil para ter mais contato com a música, com o Lulu Santos aconteceu exatamente o contrário. O maior contato com a música e coisas que tinham relação com a música aconteceu quando ele saiu do Brasil. Era mais circunstancial, porque em 1958 para 59, quando minha família se relocou nos Estados Unidos, a diferença tecnológica para o Brasil era ainda maior do que é hoje. Então, quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma das primeiras coisas que meu pai comprou, que era um sistema de uma vitrola, na verdade, mas era estéreo, era estereofônico, então uma coisa que a gente não sabia direito o que era ainda. Quando eu encontrei aquilo em uma pilha de discos, aquilo começou a formatar a possibilidade daquela pessoa se encaminhar para a arte e para a música. A outra coisa que tinha na casa de aluguel era um piano, só que o piano era vedado, proibido para crianças. E uma criança resiste a uma proibição, né? Claro que eu me atraquei pelo piano. Bom, aproveitando que o Sérgio Brito falou sobre desenho, eu lembrei de outro artista que também gostava muito de desenhar na infância e que, no caso, acabou seguindo a carreira em outra categoria artística, no caso, a musical. Eu gostava de desenhar, até achei que seguiria esse caminho aí, mas não segui. Hoje eu sei desenhar nada, mas eu gostava muito de desenhar. Tentava, reproduzir retrato, fazer essas paradas assim. Saiu meio ruim, né? Porque eu nunca me aperfeiçoei, só queria desenhar, só gostava de desenhar e acabei não seguindo, né? Acabei me tornando o MC Zack. Mostrando aqui, mais uma vez, como as infâncias dos nossos artistas preferidos foram bem diferentes, mas, de certa forma, todos tiveram pelo menos um pouco de música. Temos o exemplo do Dennis DJ, que aí não foi um pouco de música. Ele começou a respirar música muito cedo, se considerando até uma criança estranha. Palavras dele próprio. Dennis, então, é a sua primeira vez aqui na Rádio Disney, né? Então, a gente queria saber desde o começo, desde a sua infância lá em Duque de Caxias, como é que era o Dennis criança? Então, eu fui uma criança muito estranha, né? Porque eu nunca gostei de brinquedo. Eu não tenho recordação de um brinquedo assim, sabe? Eu ficava brincando. Não, eu gostava muito sempre de música, tudo que era ligado à música. Pra você ter noção, eu nasci nos anos 80, né? Então, eu via que minha mãe botava os vinis pra tocar e eu pegava a tampa de margarina, você lembra? Tampa de margarina, porque hoje acho que é meio quadrada, mas era redonda, né? Sim, margarina. Eu pegava duas, botava assim, uma de cada lado e fingia que era o vinil, sabe? Tocando. Então, eu sempre fui uma criança muito ligada à música, assim. Todos os domingos tinha uma feira na rua de baixo, assim, de casa, e minha mãe me levava na feira para fazer feira, e tinha uma barraquinha na feira de discos. Então, todo domingo ela me dava um disco, sabe? Então, ou era o Trem da Alegria, ou era o Balão Mágico, ou era a Xuxa, ou era infantil, né?
era o Menudo, era o Michael Jackson, era essas coisas dos anos 80, né? Até que nos anos 90, quando virou ali de 89 para 90, eu comecei a ouvir funk, sabe? Miami Bass, tipo APK Bambatas, sabe? Stevie B, Funk Melody, e comecei a ouvir que na verdade era o hip hop de hoje, só que o hip hop era mais rápido, né? Vamos dizer assim, o BPM era mais rápido. Isso com quantos anos, mais ou menos? Com 10. 10 anos. 10 anos, ali em 90. Aí com 10 anos eu comecei a ouvir muito funk. Só que aí começaram a aparecer os funks em português, com a Furacão 2000, com o Marlboro. O Marlboro começou a fazer o Funk Brasil, né, que eram as batidas, né, dos gringos, só que com as letras brazuca. E aí eu comecei a escrever também. Com 11 anos de idade, comecei, então eu vou escrever. Aí eu ficava meio que traduzindo algumas músicas, sabe, assim. E aí eu comecei a pegar os discos da minha mãe e comecei a fazer os scratch nos discos da minha mãe, arranhando todos os LPs dela, que ela me xinga até hoje. Você faz chorar até seu coração secar. Você vai chorar e lágrima por lágrima. Ju, esse programa me deu muita nostalgia, não sei pra você, viu? Saudade demais da minha infância. Que época gostosa e bem aproveitada, né, Ju? Certeza, Gu. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brincar na nossa velha infância. Podcast Memória Rádio Disney.